para abrir a sua Bíblia agora na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 2. Vai lá, neném. Vai lá. Primeira carta de João, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 15 ao verso de número 17. Primeira João, capítulo 2, do verso 15 ao verso de número 17. Eu peço que vocês leiam comigo estes versos. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Deixa eu fazer uma pergunta, para a gente começar. Uma pergunta, ela pode parecer ofensiva. Não, na verdade, a pergunta, mas o desdobramento dela, ou seja, a resposta. Quantos aqui são casados? Levante aí uma das mãos. Bem, no campo aqui da minha visão, boa parte. Quantos aqui estão noivos? Não temos ninguém noivo. Quantos aqui estão namorando? Tem alguns aqui que surgiram no acampamento, mas não tiveram coragem de levantar a mão, não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? É porque assim, eu estou inteirado de algumas coisas que aconteceram no acampamento e que me diz muito a respeito, tá? Você também está sabendo, né, Jeta? Brincadeiras à parte, gente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Outra pergunta. Os que são casados aqui, nós não temos noivos aqui. Os que estão namorando, a minha pergunta ela é a seguinte: você deixaria o seu cônjuge, ou o seu namorado, ou a sua namorada, flertar com outra pessoa? Chiquinho abraçou ali, já, tipo assim, de jeito nenhum. Você deixaria, esposas, o seu marido flertar com outra mulher? Você deixaria, marido, a sua esposa, flertar com outro homem? Não só flertar, mas aquilo que entendemos à luz das Escrituras, adulterar. Você deixa namorado, que o compromisso ainda é bem menor, mas você deixa a namorada, a sua namorada, curtir um outro e vice-versa? A resposta eu sei. Nós não fazemos isso. Nós não permitimos isso. E o nosso Deus, como temos o DNA dele, vamos dizer dessa forma, o nosso Deus também não permite. O nosso Deus, quando a gente pega os 10 mandamentos, logo no verso 3, o primeiro mandamento, ele disse assim: não terás outros deuses diante de mim. Ao longo do Velho Testamento, nós vamos ver Deus levantando profetas para acusar a sua nação, o seu povo, de adultério. Como, por exemplo, Jeremias 13, 27, Deus fala assim por boca do profeta: tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios,
os teus rinchos e a tua luxúria, da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Deus fala que quando o seu povo se envolve com outros deuses, e tomemos como outros deuses não apenas ídolos ou postes ídolos, imagens, mas tudo aquilo que toma a primazia de Deus, a exclusividade de Deus na vida do seu povo, isto é adultério, é denunciado pelos profetas. E João, ele aprendeu com Jesus Cristo, porque ele foi um dos primeiros discípulos e caminhou com Jesus. Ele aprendeu esta verdade com Jesus, que não há possibilidade de termos dois amores na vida. Assim como na esfera humana, nós não podemos ter duas esposas, dois maridos, dois namorados ou duas namoradas. O mundo até faz isso, mas o povo de Deus não pode, tem essa consciência que o casamento ele é monogâmico. João, sabendo disso, por boca do próprio Jesus, lá em Mateus 6, 24, diz que o homem, na verdade, não pode servir o quê? A dois senhores. Por quê? Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E Jesus disse, João ouviu isso, não podereis servir a Deus, e no contexto aqui onde Jesus diz, e não podereis servir a riqueza, mas a riqueza é um dos ídolos que Jesus estava colocando ali. Poderia ser uma outra coisa que poderia tomar a primazia, a exclusividade de Deus. O que Deus requer de nós, como o povo dele, como igreja dele, é justamente isso, irmãos, a primazia e a exclusividade dele em nossas vidas. O que a gente aprende com João aqui, nesta carta, neste momento da carta, é que a vida daqueles que foram alcançados pela graça salvadora não tem espaço para amar o mundo. Aquele que foi alcançado pelo poder do Evangelho, da boa notícia de Deus em Cristo, reconciliando-nos com Ele, aquele que se diz cristão, ele não tem espaço na sua vida para amar o mundo. E João aqui nos dá pelo menos 3 razões, nestes 3 versos, por que nós não podemos amar o mundo. E é isso que eu quero ver com vocês aqui. E estas 3 razões estão, cada uma delas, nos seus versos 15, a segunda razão no verso 16 e a terceira razão no verso de número 17. Já que não há espaço na vida de um crente para poder amar o mundo, a primeira razão que João nos dá é a seguinte: não ameis o mundo, verso 15, repetindo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Alguns teólogos entendem esta parte deste versículo com 2 vertentes. Uma, ou João tomou conhecimento das igrejas da Ásia Menor, que alguns irmãos estavam flertando com o mundo, ou outros tomam uma linha dizendo que João está ali asseverando que o crente não pode amar o mundo em virtude da sua vida com Deus. Versos anteriores, que a gente chama de contexto imediato, que é aí do verso 12 ao 14, ele fala que por sermos perdoados pelo Pai, nós estamos ligados a Ele. Então, uns tomam a vertente que João está se dirigindo à questão de que o crente, afirmando, não pode amar o mundo. O crente precisa ter aquilo que o pastor Bill, quando sempre vem aqui, ele frisa, uma santidade progressiva. Mas, antes de nos debruçar sobre esta primeira razão,
a gente precisa entender que mundo João está aqui se referindo. Porque aqueles que estudam a Bíblia, leem a Bíblia cuidadosamente, pode achar que João está sendo contraditório aqui, quando ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que diz João no seu evangelho, agora no capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não é este mundo que João está se referindo aqui, nesta epístola, nessa carta. Não é o mundo de João 3,16. Porque em João 3,16, ele está falando de homens e mulheres, porque Deus amou homens e mulheres de tal maneira. Então João não está se referindo a homens e mulheres. João também não está se referindo à criação. A própria palavra mundo aqui é a palavra cosmos. João não está se referindo à criação, porque lá no livro de Atos diz que o nosso Deus, Ele na verdade criou o mundo. Atos 17, 24. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Então, que mundo João está aqui se referindo que nós não podemos amar? Ele está falando no mundo no sentido de sistema de pensamento contrário a Deus, esse sistema que está dominado por Satanás e é fruto da mente pecaminosa do homem. É este mundo que João está se referindo aos crentes ali da Ásia Menor, que eles não podem amar. Eu vou repetir. O mundo que João fala aqui é o sistema de pensamento que é contrário a Deus, que está sob domínio de Satanás. Passe uma folha aí, olhe no capítulo 5, verso de número 19. Um texto que eu entendo que é conhecido dos irmãos. 1 João 5,19. O que João diz? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o quê? No maligno. Ou seja, este mundo então é o sistema de pensamento que é contrário a Deus, que está sob domínio de Satanás e também é fruto da mente pecaminosa. O que João está dizendo que nós não podemos amar o mundo é o mundo das filosofias, o mundo das teorias, o modo de viver, os conselhos deste mundo que são contrários à palavra de Deus. Quer ver algumas filosofias que estão muito em alta nos nossos dias? Por exemplo, a filosofia do hedonismo. O que é o hedonismo? A busca do prazer a qualquer custo. Hoje o mundo não importa as consequências, eu quero é ser feliz. E se para ser feliz eu tenho que romper com o casamento, eu tenho que mentir para os meus pais, eu tenho que viver de qualquer maneira, não importa, porque eu quero é ser feliz. É a filosofia deste mundo. Uma outra filosofia deste mundo também é o existencialismo. Outra filosofia, passando bem rápido também, é o relativismo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Anos atrás, décadas atrás, você discutia religião. Hoje, vocês talvez podem não concordar, mas pouco se discute de religião. Porque você está num meio social e você fala, não, eu sou crente. O outro fala, não, eu sou budista. O outro fala, não, eu sou agnóstico. O outro diz, não, eu sou do baixo espiritismo. E aí batem um no ombro do outro, não, tudo beleza. Cada um com a sua verdade. É a realidade do nosso mundo, da filosofia deste mundo. Uma outra filosofia deste mundo, o feminismo. Uma outra filosofia, o machismo. Ou seja, João diz que nós não podemos amar o mundo. A primeira razão é porque o mundo é contrário à palavra de Deus. E muitas vezes
Na verdade, é sorrateiro o que o mundo quer proporcionar à igreja. Muito de forma sorrateira. É aquele conselho, às vezes, que vem de uma forma muito sutil, muito bonita. Quando você, às vezes, está com um problema, repito o exemplo do casamento, e o mundo fala, mas... E você desabafa, às vezes, no trabalho, mas... Você não deve viver oprimida desse jeito. Você, repito, você precisa ser feliz. Você está aí com 40 anos de idade. Você vai viver até quando esta vida? É aquele conselho que o adolescente, o jovem, às vezes pede para um amigo que não tem o temor de Deus e não tem a palavra de Deus como princípio da sua vida. E ele diz assim, rapaz, todo mundo mente, cara. Deixa de ser bobo, rapaz. É só falar com o teu pai que você está indo ali na casa de fulano de tal e na linguagem jovem, dá um migué nos seus pais. Mas hoje, pais, deixa eu só dar uma ferramenta. O WhatsApp tem uma grande ferramenta. E eu faço isso com os meus. Vai em tal lugar? Vai. Pode ir. Quando chega no tal lugar, fulano está onde? Não, estou aqui onde eu falei. Então manda a localização pelo WhatsApp aí, ó. Ontem mesmo eu fiz isso. Fiz. Quero ir no Minas Shopping, beleza? Pode ir lá. Um amigo lá, ok. Tá onde? Estou aqui, não falei, então manda a localização. Aí, se não mandar, o negócio está pegando. Então, pais, tem uma ferramenta aí, tá? Então, gente, o que João diz aqui, para mim e para você, a primeira razão porque nós não podemos amar o mundo, é porque o mundo é contra Deus. As filosofias deste mundo, a forma de viver deste mundo, é um sistema que está sob domínio de Satanás e de mentes caídas no pecado, que é contra Deus. E quando nós tentamos, como povo de Deus, harmonizar a filosofia do mundo com as coisas de Deus, isso não dá certo. Abra na epístola de Tiago, por favor, capítulo 4, versículo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4. Leiamos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que Tiago está dizendo para a igreja, para a gente, é quando tentamos harmonizar as coisas deste mundo, o padrão deste mundo com as coisas de Deus. A nossa tradução, ela alivia um pouquinho, ela diz infiéis, mas se tem algum irmão aqui com a Bíblia Revista e Corrigida ou NVI, a palavra que virá aí vai ser adúlteros, ou adulterar. Vocês estão adulterando, porque vocês dizem que estão aliançados com Deus, mas vocês estão flertando com o mundo, tentando harmonizar as coisas de Deus com as coisas do mundo. E isso aos olhos de Deus é adultério, porque o mundo jaz no maligno, o mundo, a sua filosofia, o seu entendimento é contra Deus. Por isso que não é possível, irmãos, harmonizarmos as coisas do mundo com as coisas de Deus. Só que João diz algo no verso de número, voltemos lá para João, no verso 16, que é a segunda razão. A filosofia do mundo, ela não só se limita em conselhos ou em discurso. A filosofia do mundo, ela também tem ações. O mundo tem um modo prático de viver,
que se expressa através de ações. E João diz no verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João, a gente tem que pensar, porque ele toma uma palavra aqui muito forte, porque tudo. E tudo é muito genérico. João, então, traz para a gente uma amostra de pelo menos 3 exemplos aqui, que é a segunda razão, porque nós não podemos amar o mundo. E a amostra que ele nos dá aqui são a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E a segunda razão que ele diz, porque não podemos amar o mundo, é porque o mundo ameaça a santidade do crente. Vamos ver estas amostras aqui que João nos dá. A concupiscência da carne é algo de dentro para fora, que todo pecado desvirtua a nossa mente e o nosso corpo. O que seria a concupiscência da carne? Muitos que comentam levam só para o lado sexual. A área sexual, da relação sexual ilícita. Mas é muito mais do que isso, a concupiscência da carne. A gente vê pelo menos uma lista lá em Gálatas, capítulo 5, e eu gostaria que vocês fossem até lá, na carta aos Gálatas, capítulo 5. Do verso 16 até o verso de número 21. Olha o que Tiago diz. Gálatas 5, irmãos. Gálatas 5, 16 a 21. Olha o que Paulo diz. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos lá? Prostituição, impureza, lascívia, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja que Paulo, ele diz para a gente em outras palavras, a lista não está exaustivamente aqui. Há uma lista maior de concupiscência da carne, daquilo que aflora de dentro para fora. Voltando a João, ele nos dá uma outra amostra. A concupiscência dos olhos, o que é isso? Agora já é o contrário, é algo de fora para dentro. Vai no mesmo caminho dos desejos da carne. É desejar algo pela aparência, sem refletir no real valor. É não ver as coisas como Deus vê. E, gente, talvez aqui, para o cristão, seja o maior desafio. Por que eu digo maior desafio? Porque o mundo, vocês irão concordar comigo, o mundo nunca faz um convite feio. Aquilo que nos atrai no mundo, via de regra, é algo muito atraente. Eu me lembrei, quando eu estava preparando aqui, em uma das férias, já deve ter uns 3 anos, eu estava em Florianópolis, e aí eu fiz um tour pelas praias. A primeira praia que eu fui foi a Jurerê Internacional. E, gente, eu passei num tal de P12 em frente. Talvez aí os jovens, alguns saibam o que é um espaço de música eletrônica, de
E olha, parece que só entrava gente bonita. E rapaz, o negócio não entrava gente feia, mas gente com energético, mais não sei o que lá de bebida alcoólica. O convite do mundo é sempre atraente e bonito. Quando uma pessoa trai, um cônjuge trai, adultera no casamento, via de regra, as mulheres vão falar assim: me traiu por causa daquela mulher horrível, gorda, mas aos olhos do homem que trai, é muito mais atraente do que a esposa. E vice-versa. Quando os jovens são atraídos pelos olhos, é algo que encanta. E João diz que este mundo que é contra Deus, ele nos diz que este mundo ameaça a santidade do crente, a consciência dos olhos. Ele diz também: a soberba da vida ou o orgulho dos bens é um inimigo que ameaça a santidade do crente. O que é isso aqui? É confiar nos bens, e isto afeta a nossa dependência de Deus. Qual foi o problema de Davi, por exemplo? Foi confiar que o seu reino havia crescido, e ele estava tão, que ele resolveu fazer o quê? Um censo. E por que Davi teve consequências terríveis? Podemos dizer, por causa da soberba do seu coração. Lembra de um outro personagem, Nabucodonosor? Este aqui vale a pena a gente ir até o texto também. Daniel, vamos lá. Daniel, no capítulo 4. Daniel, capítulo 4, versos 30, 31 e 32. Daniel, capítulo 4, versos 30, 31 e 32. Olha o que diz. Falou o rei e disse, está se referindo a Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartar-se-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Nabucodonosor olha para o seu país e se ensoberbece, e imediatamente ele ouve uma voz do céu e diz: passou teu reino, perdeu Nabucodonosor. Um dos elementos que prejudica a santidade do crente, e por que nós não podemos amar o mundo, é colocar o nosso coração nos bens, nas coisas que vêm e vão. Presbítero Gedais, eu estou olhando ele daqui, cadê o diácono Samuel? Deve estar de plantão lá fora. Eles estavam com uma classe no ano passado, né? Deuses Falsos, do Timothy Keller, um livro, que ele diz como existem deuses falsos, e nós nos inclinamos diante desses deuses falsos, como, por exemplo, os bens. Qual mais exemplo, Gedais, nós poderíamos citar? Nós mesmos. Interessante, o Paul Tripp tem um livro chamado Guerras de Palavra, e ele diz que, pegando Tiago, as contendas que existem entre nós é porque temos guerras de palavras.
porque nós idolatramos tanto o nosso eu, que nós estamos dispostos a brigar, fazer guerra, por causa da idolatria do nosso eu. Muito bem lembrado. E nós achamos às vezes que a soberba da vida está se referindo às pessoas de fora. Não, João está escrevendo para crentes. Ele está dizendo que o mundo, nós não podemos amá-lo, porque o mundo é uma ameaça para a nossa santidade. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Só que João nos dá agora a terceira razão, porque nós não podemos amar o mundo. Não há espaço na vida do crente para amar o mundo. A terceira razão está no verso 17. Ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Em outras palavras, João está dizendo aqui, nós não podemos amar o mundo, porque o mundo não é seguro para o crente. Esta palavra aqui que ele usa, este verbo, na verdade, passa, é muito usado na caminhada de Jesus, quando aqui esteve. Os evangelhos narram que Jesus passou, Jesus foi, Jesus partiu. E João usa este mesmo verbo, e ele quer nos ensinar que se o mundo passa, ele está indo para um lugar para onde ele será destruído. Eu lembrei do seminarista Lucas hoje pela manhã quando pregou. O mundo está indo para o caos, para a destruição. E a terceira razão que João dá, porque os crentes não podem amar o mundo, é porque o mundo não é um lugar seguro para o crente. O mundo está caminhando para a destruição. Só que isto, irmãos, Satanás oculta dos olhos dos crentes, dos olhos das pessoas também. Ou pelo menos dos crentes, ele quer ofuscar essa realidade que nós deveríamos saber, que o mundo está caminhando para a sua destruição. E ele quer ofuscar os nossos olhos para este mundo. Ele quer tornar este mundo belo aos nossos olhos. Só que João faz um contraste aqui, neste último verso. Ele diz, porém, quem faz a vontade de Deus, ele diz o quê? Permanece para sempre. A vontade de Deus, ela não é algo abstrato. Fazer a vontade de Deus não é algo abstrato que possamos um dia parar numa encruzilhada e saber, gente, o que é vontade de Deus? A vontade de Deus é algo palpável, é algo que ela tem a sua praticidade no dia a dia. Conta-se uma história de que Lutero, uma vez, ele teve uma conversa com um sapateiro. E o sapateiro disse assim, para ser um crente, Lutero, eu preciso então largar a sapataria, eu preciso então fazer um curso da Bíblia, e assim eu serei um crente? E Lutero disse, não. Você pode continuar sendo sapateiro. Faça sapatos o mais perfeito que você puder e venda com preço justo. E assim você é um crente. Não no sentido de que, por meio daquela obra ele se tornaria crente. Mas a ideia do sapateiro era, eu preciso então me tornar um pastor? Eu preciso me tornar um presbítero? Não, pode ser um crente comum. É aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 5, quando ele diz, marido, amai vossas mulheres. Mulheres, estejam submissas aos vossos maridos. Filhos, honrem o seu pai. Empregadores, paguem salários justos aos seus empregados. Empregados, trabalhem com honestidade, não roube o tempo que é do seu patrão nas redes sociais. Ou seja, a vontade de Deus é algo prático, não é algo abstrato. Trazendo para o dia a dia, namorado, não ultrapasse o sinal vermelho.
Não namore de forma pentecostal com imposição de mãos. É brincadeira, sim, mas é com um fundo verdadeiro. Não vá para onde você não deve. A vontade de Deus não é algo abstrato, é algo que conhecemos na palavra, a vontade de Deus. E João diz que quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ele faz esse contraste então com o mundo que é passageiro, que caminha para a destruição. Só que esse permanece eternamente, e aqui eu concluo, João nos dá uma ideia também escatológica. João nos dá uma ideia e nos remete não só neste tempo aqui, mas também lá no futuro, quando estaremos com Cristo. Ele diz: permaneceremos para sempre. Em outras palavras, viveremos para sempre. No túmulo de um dos grandes pregadores do século XIX, Moody, ele pediu antes da sua morte, obviamente, para que se colocasse no seu túmulo lá o final deste versículo. E no final e lá no túmulo de Moody tem até hoje esse versículo: aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Para o mundo, Moody morreu. E tudo acabou ali naquele túmulo. Mas para nós que acreditamos no novo céu e na nova terra, Moody permanecerá eternamente com Deus e receberá um novo corpo quando Cristo, na sua segunda vinda, vier aqui nesta terra. Para o mundo, tudo acaba ali no túmulo. Por isso que a filosofia deste mundo é: vamos viver o aqui e o agora com toda a potencialidade. Para nós, não. A vida não acaba após a morte. Na verdade, a vida começa mesmo, plenamente, após a morte. E é isso que João exorta como um bom pastor as igrejas da Ásia, que Deus confiou para que ele cuidasse. Ele disse, no início aí do verso 12, ele costumou a chamar os irmãos de filhinhos. É como se João dissesse para a gente aqui hoje à noite, se ele estivesse nesse púlpito, e talvez percebendo alguns irmãos tentando flertar com o mundo, ou para nos assegurar da santidade, é como se João dissesse assim: filhinhos, não ame esse mundo, porque este mundo é contrário a Deus, é um adversário de Deus e, consequentemente, teu. Então não flerte com este mundo, porque você vai estar numa condição de um adúltero. É como se João dissesse: olha, tudo neste mundo é complicado. E eu vou dar exemplos. Olha as coisas da carne que afloram de dentro para fora. Olha as coisas que seus olhos se encantam, coisas de fora para dentro. Olha a soberba de querer colocar o coração nas coisas e não em Deus. Filhinhos, não amem o mundo, porque o mundo não é um lugar seguro. O mundo é um mar revolto. O mundo está caminhando para a destruição. E se você estiver dentro desse contexto, você vai ser destruído também com o mundo. Filhinhos, aquele que faz a vontade do Pai, que não é nada abstrato, é algo do dia a dia, pé no chão, pé na vida, esse permanecerá para sempre. Receberá um novo corpo e viverá no novo céu e na nova terra, os quais habita a justiça. Vamos orar, irmãos? Eu comecei com uma pergunta, eu
quero terminar com outra pergunta. Como está a sua vida? Deus tem a primazia do teu coração? Verdadeiramente Deus é o primeiro na sua vida? Ou será que você, que já entregou a sua vida a Cristo, que já declarou que Ele é Senhor da sua vida, será que hoje você tem adulterado com o mundo? Você tem flertado com o mundo? Deus ama a sua noiva demais, que é a sua igreja, para deixá-lo ou para deixá-la num adultério. Ele chama você nesta noite para uma conversa, para uma reconciliação. Assim como ele fez com o profeta Oséias, mandando o servo dele tomar uma mulher prostituta, casando com ela, dando honra, e depois esta mulher volta de novo para o prostíbulo, e novamente Deus manda ele lá. Toda aquela cena, aquela realidade representando o Israel de Deus, o povo de Deus. Se você hoje tem flertado com o mundo, meu irmão, minha irmã, o Senhor te chama para uma reconciliação. Se as coisas deste mundo têm atraído os teus olhos, saiba que o mundo está caminhando para a destruição. Se as filosofias deste mundo já se internalizou dentro de você, a tal ponto que a tua mente hoje está mais com os padrões do mundo do que com a vontade de Deus revelada na palavra, hoje é noite de reconciliação. Não é noite de você religiosamente vir para a igreja e voltar o mesmo, mas é noite de você chorar na presença de Deus, porque Ele não precisa colocar detetive particular. Os seus olhos veem todas as coisas. Ele sabe que você está em adultério. Mas hoje, Ele te diz, como Ele disse para o profeta Sofonias: volta, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Volta. Hoje é noite de você quebrar toda aliança com o mundo. Hoje é noite de você sair deste lugar reconciliado com Deus e colocá-lo na primazia da tua vida. Hoje é noite de você olhar para as redes sociais que você acessa, para as músicas que você ouve, e tirar da tua lista, talvez, do Spotify, e tirar lá da sua lista e dizer: eu não quero mais flertar com as coisas deste mundo, com a filosofia deste mundo, eu quero voltar para Deus. E talvez muitos estejam nesta condição nesta noite. Mas esta palavra, ao mesmo tempo que é um dedo apontado, há uma mão estendida. Porque Deus é um marido perdoador. Talvez exista um cônjuge aqui que, se um ou outro adulterasse, jamais perdoaria. Mas Deus perdoa. Deus coloca novamente a aliança no dedo. Qual é a tua condição nesta noite? Adolescente, jovem, já adultos aqui,
idosos, qual é a tua condição nesta noite? De noiva fiel, aquela que se apresentará, como Paulo disse, sem mácula, sem ruga, gloriosa, ou você anda se prostituindo com este mundo? Não saia deste lugar sem se consertar e se arrepender e voltar para Deus. Porque este mundo passa, bem como as suas consciências. Tudo passa. O que encanta os teus olhos hoje passará. Aquilo que aflora do teu velho homem passará. Aquele corpo lindo que você acha que aquela menina, aquela mulher tem, vai passar. Senhor, que seja uma noite realmente de reconciliação. Que seja uma noite em que pessoas aqui, não só com lágrimas, mas com um ser se derramando diante de Ti, se reconcilie nesta noite. Porque certamente neste auditório existem pessoas flertando com o mundo, Senhor. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor estenda as Tuas mãos, perdoe estas vidas, e que estes mesmos façam caminhos retos para os pés. Que o Senhor firme os joelhos trôpegos nesta noite. Para que não se extravie, Pai, mais ninguém. Que os que estão com o coração duro, Senhor, talvez tão distante, que não saiba nem o caminho onde caiu, que o Senhor o levante, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro uma vez mais, estendendo as Tuas mãos. Nós Te pedimos, Pai, pelo Teu amor que é incomparável, Teu amor que é extravagante, extraordinário, pelo Teu amor, restaura estas vidas, Pai, aqui nesta noite, para que possamos ser uma igreja vibrante, uma igreja que ame Jesus de verdade, uma igreja, como João disse versículos antes, uma igreja perdoada, uma igreja que milita mesmo contra este mundo que jaz no maligno, em nome de Jesus. Amém.